no site onde a divulgação que receberam está lá com certeza o link ou a ligação para essa informação. Eu estou aqui em nome dos dois editores. Isto trata-se de uma coedição, ambos pequenos editores, ou melhor, um deles nem é um editor, é uma associação, a Associação Campo Aberto de Defesa do Ambiente, sediada no Porto, e a pequena editora independente, Edições Sempre em Pé. Portanto, como eu pertenço às duas, estou em representação das duas entidades que editam. Este livro é um livro que eu tive conhecimento no início da pandemia, que pedi como leitor e que logo a seguir achei que merecia ser traduzido para português e pedi então os direitos de tradução. Foram dados, mas depois, com as complicações dos confinamentos, a tradução que estava pronta em poucos meses, depois teve que se aguardar por várias outras circunstâncias, inclusive o design que trabalha connosco também ficou muito ocupado pelo trabalho acumulado, entretanto, e o resultado foi que demorou ainda um pouco a sair, saiu agora em setembro, ou melhor, começou a circular agora no final de outubro, quer dizer. É um livro pequeno, relativamente pequeno, mas tem uma particularidade curiosa, é que o autor, não foi por acaso que isso aconteceu, digamos que decidir traduzir e editar tem a ver com o autor, porque o autor foi também traduzido por mim pessoalmente em 1973. Na altura estava fora do país, fiz uma viagem à Espanha e roubaram uma mala onde eu tinha a tradução, tive que voltar a traduzi-lo em 74, já depois de 25 de Abril, e foi editado então nessa altura. Foi editado não com o título que tinha no original, que era A Industrialização da Agricultura, Salvação ou Suicídio da Humanidade, com um ponto de interrogação, mas sim com um título mais sobre o conteúdo, alimentos, saúde e agricultura, porque apreciava-se nessa altura, o editor apreciava que aquela interrogação do título original podia não levantar grande adesão, digamos assim, podia não ser percebida num país onde a agricultura ainda não estava realmente fortemente industrializada nessa época. Ou pelo menos estava a caminho disso, mas ainda titubeando. E como o livro era criticar uma coisa que ainda não era muito dominante em Portugal, o título por si só poderia não dizer muito. O facto de se ter escolhido esse título tinha a ver com uma tentativa de criar receptividade para a ideia de que Portugal poderia tentar escapar a esse modelo que estava já em crise nos países mais avançados, mas tal como aconteceu com a Rússia no tempo do Lenin, não aconteceu isso. E, de facto, a etapa não foi saltada e nós estamos a atravessar ainda agora por alguns episódios dessa industrialização tardia da agricultura e com pretensões a ser vanguarda, a agricultura fortemente tecnológica, como ela é apresentada por vezes. Mas o objetivo hoje aqui é realmente dar a palavra aos três amigos que aceitaram falar sobre ele, e depois conversarmos, se houver oportunidade para isso, conversarmos aqui, tentando debater a situação da agricultura biológica em geral e também em Portugal, de modo talvez particular. Portanto, lembrando alguma coisa que era oportuno dizer, mas já me esqueci, portanto dou diretamente a palavra ao António Mantas, que é o ordem alfabética, que é a letra A. Já sei o que era. Tinha pedido aos três palestrantes que dividissem os seus 15 minutos, cada um terá 15 minutos, enfim, sem uma rigidez muito grande, só com uma rigidez pequena, que dividissem esse tempo em duas metades, também sem rigidez, podia ser 5 minutos e 10, ou ao contrário, em que na primeira parte focassem alguns aspectos que achassem mais positivos no livro e na segunda parte que pudessem fazer uma perspectiva mais crítica naquilo em que achassem que merecem a crítica no sentido de reserva também, porque a crítica pode ser elogiosa, não é? Mas neste caso, a perspectiva crítica de alguma coisa com que não estejam de acordo, ou que achem polémico, ou que achem divergente, e portanto,
seria esse o equilíbrio de cada apresentação. No entanto, evidentemente, poderão simplesmente, na parte crítica, problematizar ou falar dos problemas que o livro pode suscitar, sem qualquer preocupação de criticarem ou não criticarem, de elogiarem ou não elogiarem. Obrigado, é isso. Cabendo na minha primeira, eu queria começar por dizer que sou o mais novinho do século da agricultura biológica que está aqui. Eu tenho 20 e poucos anos de agricultura biológica. O José Carlos, o Jorge Ferreira e o José Mourinho têm mais de... Em conjunto tem mais de 100 anos de agricultura biológica. No caso é só viticultor. Sou agricultor. E também já fiz alguma coisa de agricultura, não é? Não se conta, pronto. Então, mas, de qualquer maneira, sou mais novinho disto, portanto, quer dizer, é preciso também ter alguma lata para vir aqui comentar um livro do Clodoalberto, que não, enfim, é uma pessoa que escreveu dezenas de livros sobre agricultura biológica e alimentação, portanto, não é fácil estar aqui a fazer grandes comentários sobre o livro, mas tentando me disciplinar com o pedido do Sr. Carlos Marques de falarmos sobre coisas positivas e coisas negativas que consideramos no livro, ou críticas que consideramos no livro. Eu comecei a ler o livro pensando que ia encontrar um livro sobre a história da agricultura biológica em França. Enfim, de facto tem uma parte sobre a história da agricultura biológica em França, mas depois tem bastante mais que isso. E tem uma série de comentários ou enquadramento que é feito à agricultura biológica e à comparação e ao aproveitamento que é feito dos atributos da agricultura biológica por outros modos de produção e também muito sobre as críticas que quem não gosta da agricultura biológica faz. Se pensarmos e se analisarmos todas essas críticas e todos esses comentários que são feitos à agricultura biológica, acabam todos no mesmo. E, portanto, nenhum consegue, mesmo aproximando, ou quem se aproximar do modo de produção biológica, nenhum desses modos de produção consegue cumprir os requisitos da agricultura biológica. Enfim, mas em termos de comentário do que eu considero mais positivo, é de facto o livro lê-se de facto muito bem. Quando se entram mais depois da parte da história, quando se começam a entrar na parte das críticas dos outros modos de produção, das críticas que são feitas à agricultura biológica, às vezes parece que se poderia ter ido um bocadinho mais longe nos comentários, mas vendo bem que se entrassem por pormenores, depois também perdia para todas as pessoas poderem compreender aquilo que é dito, porque depois entra sempre por pormenores técnicos. Embora quem já sabe aos primeiros, apetece um bocado ir até aos pormenores técnicos, mas de facto está bastante equilibrado e, enfim, e que para conseguir este equilíbrio deve sobretudo à prática que o Clodoalberto tem de escrever e da forma clara com que geralmente se escreve. Uma coisa também bastante positiva é que quando acabei de ler o livro achei que tinha aprendido bastantes coisas que não sabia, algumas daquelas que às vezes ficam por um dia esclarecermos, mas que nunca arranjamos tempo para esclarecer e, portanto, ao ler o livro, enfim, obrigado. Mas tem a vantagem de conseguir esclarecer algumas dessas coisas. Tem uma abrangência também bastante grande, o que é útil. Sobretudo porque depois consegue que muita gente se interesse por ele.
Também achei interessante, enfim, digamos, alguma modéstia do Clodoberg em relação a algumas coisas que estão escritas de algum lado que foi ele que fez e que ele esclarece que não foi ele que fez, ou pelo menos não as fez sozinho. E, por exemplo, uma coisa que se repete ainda em vários sítios é que as normas da Natura Correct tinha sido ele a escrevê-las. Ele diz que não foi ele, foram dois técnicos da Natura Correct, qual ele era secretário-geral, que as escreveu. Também achei interessante uma das críticas que se faz ao Clodoberg, que em determinadas alturas da vida dele, da vida profissional, de aconselhamento na agricultura biológica, ele dizia aos agricultores, em alguns casos, para aplicarem pesticidas. Isto é uma coisa que eu já li em vários sítios, as pessoas dizerem que ele não aconselhava bem, que de vez em quando ultrapassava aquilo que podia ser usado na agricultura biológica, mas ele esclarece que isso foi feito na parte inicial da agricultura biológica. Não havia confusão. Não, isso não havia soluções. Não havia soluções, nomeadamente a fruticultura, enfim, e está aqui o Jorge. É um dos problemas maiores, é a conversão da fruticultura, em algumas culturas, e portanto, em alguns casos, eles usavam pesticidas porque senão os agricultores desistiam. E só anos mais tarde é que entraram em pleno na agricultura biológica. Portanto, isso é bom também que essas coisas fiquem claras. E por fim, gostei particularmente da conclusão que ele diz, em que refere que, apesar do título, quem é a agricultura louca é a convencional, não será a agricultura. Em termos de pactos que eu achei que poderiam estar postas de outra forma, é fácil dizer isto, é de facto, portanto, como muitos saberão, em França, por volta de 64, se não me engano, houve divisões muito grandes na agricultura biológica em França, por causa a agricultura biológica começou bastante polvilhada, depois houve uma tentativa de concentração e a determinada altura apareceram duas correntes mais ou menos fortes, uma que era o Mer-Blochi, ou Blochi, que era um movimento que visava sobretudo a utilização de algas e de fatores de produção na agricultura biológica, e havia a crítica de que os técnicos da Mer-Blochi, que enfim chegaram a ser 200, não era assim tão pouco como isso, também vendiam os fatores de produção. Isso fez com que uma série de dirigentes da Associação Francesa de Agricultura Biológica, a qual também pertencia ao Mer-Blochi, saíssem e fizessem a Natura Correct em colisão com o Mer-Blochi. Isso deu uma celeuma muito grande em França, pelos vistos, e pelo que diz no livro, em que ele diz que não comenta o que o Sr. Mer e o Blochi faziam, portanto, não fica resolvido, e nós ficamos todos com um bocadinho de vontade de saber mais sobre essa parte da agricultura biológica em França. Porque, quer dizer, em França houve inúmeras cisões, mesmo depois destas duas correntes, continuou a haver não sei quantas cisões e grupos que se formaram e que entraram sempre em conflito uns com os outros, e portanto foi, enfim, a agricultura biológica em França não foi assim uma pera doce nem um bocadinho. Mas isso aparece como um enriquecimento ou aparece como um fator de distúrbio para a imagem coletiva? Eu não sei. O que é que sentiste? Não sei nunca, mas acho que aparece com as duas partes. Pois. Há de facto. Aspecto de riqueza e ao mesmo tempo desunidade. Aliás, o Clodoberg diz isso, chegou aos 300 mil hectares a determinada altura. Correspondia, por volta de 1955, a 15 mil agricultores. Portanto, é um movimento muito grande. Embora depois tivesse lá os 200 conselheiros, uma data de gente, mas
quer dizer, a grande crítica é que eles davam aconselhamento e vendiam os fatores de produção Pois. que os produtores aconselhavam, mas depois também tinham um departamento de mecânica, inventaram uma máquina, trabalho de sol, como o Luís Alberto disse. Não é que se basta da convencional, faz outro. Portanto, e que ainda hoje está à venda, que é uma máquina que existe, que é O a Actisol, o Actisol, Actisol. portanto, ainda hoje existe. Também tinha um departamento veterinário em que aconselhavam a aromaterapia e preocupações com oligoelementos ou a parte pecuária, portanto, isso é uma parte importante da agricultura biológica em França. Mas claro que não é dito, o Claude Aubert escreve isto na primeira pessoa e, portanto, não tem que comentar estas partes, digamos assim. Continuando, quando fala também da problemática da fixação de carbono, fixa-se muito na fixação de carbono, não fala de outras questões importantes, como, sei lá, os ganhos com biodiversidade, da agricultura biológica, portanto, praticamente não fala da contribuição da agricultura biológica para os objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, essa parte fica perfeitamente em claro e eu acho que teria sido importante também haver essa ligação, sobretudo porque outros modos de produção colam-se um bocado a essas vertentes. Era bom que na agricultura biológica isso ficasse claro. A questão das verdadeiras e falsas alternativas à agricultura biológica, assim, muito mais falsas que verdadeiras, aborda um bocado esses temas, mas também sempre um bocadinho pela rama. Considera, por exemplo, que a produção integrada na Suíça é um sistema que evoluiu bastante grande, que é uma evolução que podia ser, ou que pode ser transição para a agricultura biológica dos agricultores que têm produção integrada e que é o único sistema que existe em que essa evolução é possível. Em Portugal, pelo menos até há uns anos, por exemplo, houve algum retrocesso. A produção integrada em Portugal também até 2015, 14, também era um bom caminho para a produção biológica, depois de facto houve uma série de abrandamento daquilo que poderia ser utilizado ou que não podia ser utilizado na produção integrada e, portanto, talvez tenha havido um retrocesso, mas de qualquer maneira também era um sistema que estava a funcionar bem. Talvez não houve mesmo pesticidas os mais tóxicos nem proteção integrada. Passaram a ser. Não é anticientífico, é contra os princípios da produção e da proteção integrada. Utilizar cloroquíferos e esse tipo de produtos que mata tudo o que é fauna auxiliar é contra a proteção integrada que eu aprendi, que nós aprendemos Sim, na mas isso universidade. veio depois de Isso veio 2014. Foi o último plano de unidade de apoio em Portugal, foi subvertido com medidas agroambientais para esse dizer em Portugal ou na pesticida. Europa? Em Portugal. Ah, só em Portugal? Porque essas regras são nacionais, cada país tem as suas regras Eu sei que são da nacionais, estava a ver se tinha e em Portugal há um subsídio agroambiental parecido com o da agricultura biológica, na medida 7.2 do PRR 2020, para uma coisa que permite todos os químicos na agricultura. Até 2014 os pesticidas mais tóxicos para a fauna auxiliar eram proibidos, uma lista vermelha, porque de facto é incompatível com os princípios da proteção integrada. A partir de 2014, devido a vários lobbies que nós sabemos quais são, a Ministra da Agricultura e do Ambiente deixou passar essa nova regra de permitir tudo em proteção integrada. Com o subsídio à produção integrada, utilizando todos esses químicos. Mas pronto, isso é um alvo. Não, desculpando, a Ministra deve ser a que sabe menos sobre isso. Sim, pois. A responsável em termos técnicos é a Subdiretora-Geral da DGAF. Mas Ó Zé Carlos, dá-me licença. Antes que, depois já não vem muito a propósito. A questão é essa questão que o Claude Aubert levanta e que de facto não fica resolvida, porque ele anda metido um pedaço nisso,
Eu estava nessa altura em França e visitei muitos agricultores de agricultura biológica. Eu vou dizer, o que eu vou dizer é, eu comprei assim, não tenho provas, não se passou comigo, mas é que o Le Maire Boucher, a certa altura, isso era a grande crítica que faziam muitos agricultores biológicos, era que tinham um comportamento agiota. O da Bayer é o quê? Portanto, isto ao fim e ao cabo usar é... as mesmas armas. Ah? Eu acho que devemos usar as mesmas armas que o Exatamente. Pronto, No mínimo, porque é para isto, ver se andarmos isto tem a ver com regras, mais com as regras do capitalismo, Claro. propriamente com os problemas. Certa ética, uma certa ética. Agora, para dar um testemunho de um agricultor que era sócio da Maire Boucher, que eu conheci em França, nos anos 80, e que explicou-me porque abandonou o Maire Boucher, que eles essencialmente vendiam litotano, que é um adubo calcário com oligoelementos, que é orgânico, é Algas calcárias marinhas. algas calcárias Calma, marinhas. calma agora. E que em França há um ditado que diz: a calagem enriquece o pai e empobrece o filho. Ou seja, aquilo tem resultados a curto prazo, mas a longo prazo paga-se os custos. E ao fim de um certo tempo, os agricultores começaram a ver que a coisa tinha limites ao funcionamento. O método Maire Boucher, ou as iniciativas do Maire Boucher, depois acabaram, se calhar. Este foi o argumento do agricultor, que era um homem experiente, que me disse que aquilo funcionava durante pouco tempo. Secava o terreno, provavelmente era. Pois. Provavelmente. Aquilo, se calhar, depois exagera no cálcio, não é? A aplicação sucessiva de cálcio. Exato. Tem que ter vitamina D. Enfim, mas isso também não sendo aí uma crítica ao livro, nem sequer um comentário direto do livro, o livro fala muito nos outros sistemas alternativos que aparecem. Não alternativos à agricultura, não dentro da agricultura biológica, fala da agricultura biológica, fala da agricultura raisonnée, da agricultura vivante, planificação de sistemas. E diz que nada daquilo depois aparece a colar-se à agricultura biológica, mas depois não cumpre os sistemas até exatamente como os da agricultura biológica. E isso é uma verdade. Hoje em Portugal há vários sistemas semelhantes, a agricultura de precisão, em que, se não me engano, é permitido o glifosado. Permitido tudo. Claro. Com mais precisão. Mas com mais precisão. Mas que permitiu tudo na integrada e não na biológica. Sim, Exato. mas, por exemplo, há agora A precisão não é uma agricultura, são tecnologias aplicadas à agricultura. Exatamente. Podem-se aplicar à agricultura biológica, Mas mas que tecnologias de aparece, precisão. mas que aparece como Agora, colar- como agrícola, modo de produção agrícola, não é, para mim não é nada. Não é modo de Depois produção. fazemos essa. Mas aparece com uma colagem, a colar-se vários argumentos da agricultura biológica. E smart farms, e resíduo zero. Resíduo zero agora, é o que eu ia falar agora também. O resíduo zero que é um que garante ao consumidor que não tem resíduos no produto que o agricultor está a consumir. Portanto, é uma linha que agora começar a ser nos supermercados. Que é melhor que o biológico. O biológico até pode ter algum resíduo. Eles dizem isso. Pelo menos. Mas, portanto, há essa escolagem, mas isso, sobretudo, o que acontece é não haver um referencial, não haver uma clareza daquilo que pode ser usado, daquilo que pode ser feito e daquilo que não pode ser feito. Como também pode acontecer, em alguns casos, de algumas agriculturas, perto da agricultura biológica, tem aparecido uma ZEC ou qualquer coisa, que, enfim, que de alguma forma, nos termos da lei até nem são legais, o termo eco está protegido, mas tem aparecido e que lançam a confusão sobre o consumidor. E eu penso que isso que é uma coisa que nós temos de explicar bem às pessoas, quer dizer, que a falta de um referencial faz com que quem tem o referencial possa ser atacado, que é o caso da agricultura biológica, e permita quem não tem o referencial fazer o que apetece e baralhar toda a gente. Bem, depois, para terminar, que é para não se estender o meu tempo, não levarmos o cartão amarelo, no capítulo de alimentar o planeta, em que o Paulo Alberto fala sobretudo no rendimento da agricultura biológica, que o rendimento
não é inferior, ou pode não ser inferior, em alguns casos começa por ser inferior, depois deixa de ser inferior. Eu acho que há muito mais a dizer sobre isso e pelo menos devia-se ter chamado, ou devia-se ter uma chamada de atenção para isso, que é, para já, a falência do sistema convencional na resolução dos problemas da agricultura mundial e das necessidades de segurança alimentar. A segurança alimentar para algumas pessoas é alimento, não é só ter um alimento saudável. Portanto, acho que o sistema da agricultura convencional é que talvez não seja o correto e não permita resolver os problemas. Não é a agricultura biológica que não vai alimentar o mundo. A agricultura convencional não consegue alimentar o mundo. E também uma questão muito importante, que hoje está um bocadinho na ordem do dia, embora tenha sido esta semana o ser humano 8 mil milhões, não é? 8 mil milhões, portanto, mas ninguém diz ou ninguém bate em que 30% do que é produzido vai para o lixo. E, portanto, isso é uma das questões que temos. O resto ou tudo. E que além de tudo mais. Bom, e depois para terminar mesmo, pequenos pormenores que eu acho que no livro, enfim, poderá ser da tradução, se calhar no original que estava. Por exemplo, uma questão muito importante da Nature Progrès foi em 1970, quando morreram os dois dirigentes e os dois figuras principais da Nature Progrès, que eram o Matteo Taverra e o Luís, morreram num acidente de automóvel, que eram os dois motores da associação, e de repente a associação ficou sem motor. Enfim, morreram eu acho que falar 3 de maio, morreram no 3 de março, enfim, não é importante, mas que existe. Depois também há uma incorreção em relação ao Steiner, mas eu vou deixar para o Zé Marinho para ele bater. E depois a aprovação do caderno de normas da Nature Progrès, que ele refere como sendo de 83, só foi em 86 e foi foi o primeiro de 12 cadernos de normas que houve aprovados em França, até de 86 a 91. Em 86 já existia. Já existia, mas não estava aprovado legalmente. Isso existe desde 70 e qualquer coisa. 73, mas só foi aprovado legal. Depois em França apareceu uma lei que o Claude Aubert fala aí, que é uma lei de 1980, que permitia a aprovação de cadernos de normas, mas que, curiosamente, definia um modo de produção em que não eram usados químicos de síntese, não falava em agricultura biológica. O termo agricultura biológica só foi protegido em França em 86, curiosamente 2 anos depois de ter sido protegido em Portugal. Em Portugal foi protegido em 84, o termo agricultura biológica em França só foi protegido em 86 e ao mesmo tempo que foi aceito o caderno de normas da Nature Progrès, que foi o primeiro. Mas até os 5 anos seguintes foram aprovados mais 10 ou 11. Está a falar em aceito oficialmente, mas ele já funcionava privadamente. Não, claro, desde 73. Já funcionava. Só depois tinham de ser aprovados para poderem passar. E depois em França foi aprovado e passado menos 10 anos depois de ser aprovado, a Nature Progrès desvinculou-se do caderno de normas oficial e passou a trabalhar de forma independente com rotulagem própria. Isso é que não aconteceu. Enfim, ainda estamos fraquinhos por isso. Apesar da agricultura biológica em Portugal estar. Quer dizer, aconteceu na agricultura biológica. Mas em França também já existia. Enfim, é isso, eu termino aqui. Bem, obrigado. Vamos passar adiante. Apesar de ter sido Só queria fazer uma pequena nota do seguinte: toda a gente sabe que a sociedade francesa é extremamente polémica, intrapolémica, isto é, propensa à discussão de ideias e à discussão política e ao combate político, mas o livro não sobrevaloriza esses aspectos no que diz respeito à agricultura biológica, pelo contrário, quando fala de polémicas, é polémicas com a agricultura convencional, não intra o movimento, onde aparentemente
ele considera que há elementos úteis de várias origens. No caso particular do